É o cúmulo do cinismo, Fernando Bezerra, falar em estado de emergência, sendo que a gente está há 4 meses sob a guerra na Ucrânia. E desde então, nem Paulo Guedes, nem Bolsonaro, nem a equipe econômica mexeram um dedo para tratar do problema. Agora, há 3 meses da eleição, inventam um estado de emergência injustificável para soltar na mão do presidente praticamente 40 bilhões de reais fora do teto. Não é um cheque em branco, é um cheque preenchido com valor de 38 bilhões e 700 milhões a serem usados ao bel prazer do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Gente, isso é escandaloso. Não é só escandaloso, é ilegal. Alguém irá ao judiciário? Irá? O judiciário irá se manifestar? Pode ser que não o faça, que não queira colocar a mão nesse vespeiro. O fazendo, estará pronta a narrativa de que o judiciário é contra o Brasil, que não deixa o governo governar. Lá no passado, no começo do ano, essa PEC foi a primeira a ser apresentada ao Senado, Sheila. A PEC 2022-01. Sabe como ela foi chamada por Paulo Guedes na época? A PEC Kamikaze. Exatamente essa que está sendo votada e será aprovada hoje, a toque de caixa sem dificuldade alguma, pelo Senado Federal. Naquela época, Paulo Guedes considerava essas mesmas medidas, com um valor um pouquinho diferente, um suicídio econômico para o Brasil. O suicídio deixou de ter importância para Paulo Guedes agora que estamos a 3 meses da eleição. É um negócio realmente escandaloso. E outra, o Brasil, sob um estado de emergência, daria ao presidente não só um cheque em branco na economia, mas em todos os outros setores. O céu é o limite. Será que Bolsonaro não vai utilizar esses plenos poderes que está recebendo do Senado Federal, do Congresso Brasileiro, para dizer que a situação social do Brasil é insegura para que as eleições sejam realizadas em 2 de outubro? Estaria pronto o discurso. As urnas não são seguras, a situação social do Brasil é instável, as eleições não podem acontecer. E se acontecerem e Bolsonaro for derrotado? Aí o discurso também está pronto. E eu mudo um pouquinho de assunto para falar da entrevista que está aqui no Estadão de hoje, do senador Flávio Bolsonaro, que será um dos que votarão a PEC da emergência, hoje em Brasília. Ele foi questionado sobre um eventual levante contra o resultado das eleições, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, caso o resultado seja desfavorável ao pai. A pergunta é: se houver um levante contra o resultado das eleições, qual será a posição do presidente, do senhor e dos principais nomes do governo? A resposta do Flávio, sabe qual foi, Carla Bigato? Como é que a gente tem controle sobre isso? No meu ponto de vista, o Trump não tinha ingerência, não mandou ninguém para lá. Mandou. Ele não disse, vão até o Congresso e invadam o prédio. Mas ele sabe muito bem usar os chamados apitos de cachorro para se comunicar com seus apoiadores, e foi exatamente o que fez Donald Trump. As pessoas acompanharam os problemas no sistema eleitoral americano, se indignaram e fizeram o que fizeram. Não teve um comando do presidente e isso jamais vai acontecer por parte do presidente Bolsonaro. Vocês percebem o cinismo? Como a gente tem controle sobre isso? Tem. Sabe como? Dizendo aos apoiadores: vem aí uma eleição importante, a gente conta com a sua participação, com o seu voto, com o seu engajamento, e no caso de derrota, aceitaremos o resultado da eleição, seguiremos a nossa trajetória agora na oposição, em busca da volta ao poder, como faz qualquer político com P maiúsculo. Como faria um homem com H maiúsculo? E eu uso a palavra homem aqui porque todos nesse clã são do sexo masculino. Mas não um Bolsonaro. O que o presidente tem feito é exatamente o que Donald Trump fez naquele 6 de janeiro. É incitar as pessoas contra o sistema eleitoral, é criar um clima de desconfiança, como se dissesse: estejam prontos para me defender, como os americanos fizeram pelo Trump, usando aquelas armas que eu deixei vocês comprarem. Bolsonaro já usou esse termo. Você tem que estar pronto para dar a sua vida pelo Brasil. O Brasil, no caso, é a eleição dele. Vocês percebem como está tudo sendo preparado
para o 2 de outubro, antes, durante e depois da eleição, é escandaloso e o Senado se tornará cúmplice desse escândalo hoje, com uma votação em que essa PEC vai passar facilmente.